Então, nesse processo 508-3360, depoimento do senhor Shinko Nakandakari. Isso, senhor Shinko. Senhor Shinko, a audiência é gravada. Vou pedir para o senhor responder, falar mais alto, certo? Perfeito. Ao microfone à sua frente. Perfeito. Senhor Shinko, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Como testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeito. Eu vou advertir o senhor por força de lei que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Perfeito. Senhor Shinko, normalmente o senhor teria o direito aqui de não responder sobre questões que poderiam levar à sua autoincriminação, mas como o senhor fez um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, isso implica que o senhor renuncia a esse direito. Então o senhor não tem o direito de se calar em relação a eventuais questões que possam implicar a responsabilização criminal do senhor. Perfeito. Certo? Ok. Mesmo quanto a ele, o senhor também não pode faltar com a verdade. Ok. Certo? As perguntas do Ministério Público? Boa tarde. Você poderia... Tem que ser no microfone, doutora. Vossa Excelência informou que o acordo de colaboração premiada ainda não foi homologado. Mesmo assim, o senhor Shinko será ouvido na qualidade de colaborador. Correto? Sim. Obrigada. O Ministério Público. Vossa Excelência. O senhor poderia rapidamente dar um histórico da sua experiência profissional? Perfeitamente. Bom, eu sou filho de imigrantes, nascido em Bauru, estado de São Paulo. Pode ser mais sobre a parte profissional mesmo. Sim. Aí eu fui para São Paulo, fiz engenharia civil na escola politécnica da USP. E depois iniciei alguns trabalhos e já em 1976, meados de 1976, precisamente 14 de junho de 1976, eu entrei na CBPO e aí comecei a minha carreira. Em finais de 79, a CBPO foi adquirida pelo grupo Odebrecht e aí então eu participei, fui fazer parte da equipe da Odebrecht. E eu me especializei na área de usinas hidrelétricas, fazendo usinas para a CESP em São Paulo. Aí depois, posteriormente, eu fui para a Argentina, fazer PITP com Leofu, num consórcio argentino-brasileiro, onde a Odebrecht tinha 56% de participação, líder de um consórcio argentino-brasileiro. E de lá fui transferido para ser diretor da Bento Pedroso Construção S.A., uma empresa portuguesa adquirida pela Odebrecht, para que a Odebrecht participasse das obras que os países ricos da Europa estariam fazendo para Portugal. Então, eu participei daquelas obras todas. E aí, então, saí de lá em finais de 1994 e passei por uma empresa, Sanches Tripolone, do Paraná, e em seguida eu fui para a Talude, onde fui convidado, primeiramente trabalhando e depois como engenheiro, diretor, e depois fui convidado para ser sócio minoritário com 10% na Talude. E aí eu fiquei até 30 de novembro de 2007. Aí pedi afastamento da direção da empresa e aí então fui fazer serviço onde eu me especializei, que é essa parte de consultoria na área de recomposições do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, onde por todo o local que eu trabalhei me especializei, me aprofundei nessa área
E então aí comecei a prestar serviços nessa área. Continuo falando? Na verdade, isso concluiu a sua experiência profissional ou o senhor foi contratado por alguma empresa posterior a isso? Então, eu em início de 2008, eu fui contratado pela EIT, uma empresa que trabalhava para a Petrobras. Não podemos ir para Galvão Engenharia diretamente? Sim, podemos, claro. Bom, então sobre Galvão Engenharia. Na verdade, o senhor foi contratado, eu queria chegar no o senhor foi contratado, o senhor foi contratado de consultoria, o que foi? Fui contratado na EIT, né, de consultoria nessa área aí, E aí pela Galvão Engenharia... Não, aí eu queria colocar. Aí, exatamente em meados de 2008, eu estava jantando em Ipanema, e nesse restaurante que eu estava jantando com o Pedro Barusco, entrou no jantar o Luiz Augusto Distrucci, que era o diretor da Galvão. Diretor de quê? Diretor nessa área de relacionamento com a Petrobras. Pois não. Ele entrando lá, ele me vendo com o Pedro Barusco, ele então foi nos cumprimentar. Depois terminou o jantar dele, foi despedir da gente, nos cumprimentou, e aí aproveitou, deu 2 charutinhos, um para mim, outro para o Pedro, e foi embora. No dia seguinte, o Distrucci me telefonou para marcar uma reunião. E no dia seguinte, então, eu marquei ele marcou uma reunião comigo, reunimos, e aí então conversamos. Ele disse que não tinha grande relacionamento na Petrobras, que precisava e que os contratos estavam desequilibrados, né, e que precisava dos meus serviços ali para ajudar na aprovação dos aditivos. Então aí começou o trabalho, que veio até recentemente. O que você pode detalhar o que era esse trabalho que você fazia para Galvão? O trabalho que fazia para Galvão é o seguinte, cada um na sua responsabilidade. Na primeira fase, com Distrucci, até início de 2009, e depois com Ayrton, praticamente até há pouco tempo. A nossa responsabilidade era colaborar, apoiar na aprovação dos aditivos. Como nós tínhamos uma experiência muito grande nessa área, tanto o Distrucci como o Ayrton, ao ele receber esse processo das obras, ele então alinhava, a gente conversava de cada um desses itens, né? A parte bruta, braçal, apontamento, tudo isso era feito pela equipe das obras. Aí então mandavam o produto final para o Distrucci e para a Ayrton, e depois nós reunimos com esse material para nós, com a experiência que temos, olharíamos tudo isso para perfeccionar esses processos. E, além disso, servia também, porque o processo da Petrobras, em aprovação de aditivo, eles têm uma equipe de carreira que eles têm nas obras, equipes assim, com muita severidade, com muita profundidade na pesquisa dos processos todos. E realmente eles, por vezes, exigiam bastante desse processo de todas as empresas, porque esses aditivos eram, ou porque mexia em prazos de obra, antecipação de obras, que era motivo das alterações das condições iniciais da contratação, que você teria, vamos dizer,
já direito a um aditivo, porque você teria o desequilíbrio do contrato, ou eventualmente tinha alteração de projeto. Nesse período tinha muitas obras. Até se me permite, Excelência, senhor Chinco, interesse exatamente no que o senhor fazia. Não, né? por isso que eu estou só falando um pouco sobre isso, Excelência, para poder... E o senhor ser um pouco mais objetivo. É. As perguntas também, doutor. Bom, se eu pudesse, senhor Chinco, então, detalhar, não qual era o problema, mas o que o senhor fazia mesmo. Exatamente. Nesses contratos. Então, nós, junto com Distrute, na primeira fase, e depois com Ayrton, nós olhamos todo aquele processo, a gente também se preparava com aqueles processos, para então, a nossa meta era aprovar os aditivos. Tá, o que o senhor fazia para aprovar esses aditivos? Então, isso daí, então, na medida da necessidade, da mesma forma que os processos iam via a equipe das obras e chegavam para o diretor executivo, na ocasião, que era o Pedro Barusco, eu também reunia com o Pedro Barusco, mostrando para ele também todas aquelas alterações das condições iniciais da contratação. Então, toda essa parte técnica era feita. Além disso, nós também levávamos, né, logicamente, autorizado pela empresa, né, a empresa falando dos valores que deveria dar ao Pedro, representando a casa, e o Pedro representando o Renato Duque, e eu representando a Galvão. Então a Galvão dava para mim, né, os dados todos, o valor que deveria passar para eles, né, tanto é que a cada tanto, na fase de Distrute, ele mandava e-mail para mim, que os senhores devem ter com controle da medição que vinha, definindo os valores, né. Eles, logicamente, sempre, tanto o Distrute como o Pedro, como o Ayrton, alinhavam com o Dario, o Galvão, né, alinhavam com ele, para então depois, isso até 2012, eles mesmos, tanto Ayrton como Distrute, informavam o Biratã Queiroz, e ele, o Biratã Queiroz, então, passava os valores para mim, para que eu passasse a Pedro. Excelência, apenas uma questão de ordem. Posso Sim, falar? qual seria? O objeto da denúncia fala sobre MO. E Paulo César, o depoimento prestado e juntado de número 3 pelo senhor Chinco não faz menção, em momento algum, à situação descrita na inicial. A indagação do eminente procurador da República não tem nenhuma relação com os fatos mencionados na denúncia. Portanto, entende a defesa que as indagações formuladas pelo parquê não têm relação nenhuma com os fatos. Portanto, elas não podem ser feitas. Elas não podem ser formuladas porque não são objeto da denúncia. E muito menos... Tem alguma manifestação, doutor? Sim, Excelência. As indagações dizem respeito ao conhecimento dentro da empresa Galvão Engenharia sobre o esquema de pagamento de propinas na Petrobras. Ainda que a testemunha não venha ter conhecimento necessariamente sobre o pagamento de uma propina relacionada especificamente à minha consultoria. Lembrando também que essa denúncia também insere a imputação de organização criminosa, né? Eu vou permitir, doutor, porque acho que se encontra dentro de um, talvez, modus operandi da tese da acusação. Que não tem nenhuma relação com a denúncia. Obrigado, é isso? Excelência. Doutor, a Pois não, decisão foi Excelência. essa, do juízo. Como eu disse, tem eventualmente relação com o modus operandi. Então eu vou permitir as perguntas. Vossa Excelência pode permitir, Excelência. Aliás, a Vossa Excelência comanda. Cabe apenas ao advogado também registrar a indignação com a decisão de Vossa Excelência. Só isso, Acho que Excelência. já foi registrado, doutor. Mas Mas assim, assim, acho que o juízo já decidiu, então daí o advogado deve respeitar a decisão do juízo e não eternizar o debate. Eu não estou eternizando, Excelência. Tem uma Certo. coisa Então, que doutor, respeitar a Está estrutura. indeferida a questão, certo? Obrigado, Excelência.
Senhor Chico, deixa eu fazer mais as perguntas de forma mais precisa para o senhor. Quando pela primeira vez ele foi pedido que entregasse dinheiro ao Barusco ou a outra pessoa dentro da Petrobras? Na primeira, no segundo semestre de 2008. Quem pediu o senhor? O Distrute. Tá, o senhor transmitiu alguma vez um pedido do Pedro Barusco para pedir dinheiro para ele? Não. Não, de forma nenhuma. Todas as vezes que o senhor entregou dinheiro? Porque o processo da representação aí é o seguinte: quando o Distrute me contactou, ele me contactou que nós devíamos aprovar os aditivos. Teria a parte teórica, a parte técnica, para junto perfeccionarmos em função da nossa experiência. E a parte, assim, só com isso não era suficiente. Até porque esses contratos, nessa ocasião, já estavam todos assinados já há algum tempo. Tá. E com as alterações das condições iniciais de contratação, elas estavam todas desequilibradas. O senhor sugeriu eu não sugeri. Ao Distrute ou qualquer pessoa da Galvão Engenharia que era necessário pagar valores? Não, eu não. Tá. Eu não sugeri nada. O senhor tem conhecimento a empresa que fez os cálculos deu, falou: olha, podemos ajudar com isto. Não eu. Tá. O senhor tem conhecimento de quais pessoas dentro da Galvão Engenharia tinham conhecimento de que o senhor repassava propina a empregados da Petrobras? Não, o processo da propina ali na Galvão funcionava o seguinte: na fase de Distrute com Distrute, na fase do Ayrton com Ayrton, eles, para poder dar algum número para mim, eles se alinhavam com o Dario. Como é que o senhor sabe disso? Porque o Ayrton me falava. Isso até 2012. Isso até 2012. Eles se alinhavam com o Dario e aí então, eles então falavam com o Biratã me telefonava: Chico, passa aqui. Tá, o senhor, então, pessoalmente com o Ayrton, o senhor tratou de pagamento de propina com o Ayrton pessoalmente, né? Primeiro com o Distrute. E depois já era modus operandi, depois com o Ayrton falou com também. O Distrute, mas com o Ayrton, ele também era ele quem lhe pedia para pagar propina, ou o senhor repassava um pedido da empresa a ele, da Petrobras a ele? Não, da Petrobras para ele, não, porque eu não era representante deles. Eu era representante da Galvão, o que eu combinei com o Distrute para poder a gente aprovar os aditivos. O senhor tinha um trabalho técnico e tinha um trabalho também de entregar propina. O senhor esteve pessoalmente com o senhor Dario de Queiroz Galvão alguma vez? Algumas vezes estive com o Dario Galvão. Tá. Alguma vez que o senhor esteve pessoalmente com o Dario Galvão foi tratado sobre esse assunto de pagamento de propina? Até 2012 não, porque tanto o Distrute antes e depois o Ayrton, eles mesmos internamente se alinhavam com o Dario. Aí depois já vinha as ordens para nós. Pois não. Na segunda fase, a partir de 2012, mudou um pouco as coisas. Eu falava com o Ayrton e falava com a partir já